Code Open. Nas últimas 24 horas, a NVD publicou uma sequência de CVS críticas envolvendo o IBM Langflow-OS, uma plataforma usada para construir e operar fluxos de aplicações de inteligência artificial. Não é apenas mais um pacote com bug. O alerta fala de acesso não autorizado, execução remota de código, escalada de privilégio, escrita de arquivos e execução de fluxos sem a autenticação esperada. Em alguns registros, a pontuação CVSS chega a 9,8 e 9,9. Quando o alvo é uma ferramenta que conecta modelos, apps, segredos e automações, a pergunta muda. Não é só qual servidor está vulnerável, é o que esse servidor consegue alcançar. A tese central: plataformas que orquestram fluxos de inteligência artificial agora carregam credenciais, conectores e automações suficientes para transformar uma falha crítica em risco real para dados, infraestrutura e governança. Pergunta dramática: se uma ferramenta de inteligência artificial usada para prototipar agentes e automações fica vulnerável, como impedir que o laboratório vire porta de entrada para a produção? Este Cyber Report é defensivo. Não haverá passo a passo, payload, endpoint reutilizável ou detalhe operacional que facilite abuso. O objetivo é explicar por que a notícia importa, o que foi confirmado pelas fontes oficiais, quais incertezas permanecem e qual resposta prática reduz risco agora. Comecemos pela linha do tempo. Em 17 de julho de 2026, a NVD publicou várias entradas atribuídas ao IBM PSIRT sobre Langflow-OS nas versões 1.0.0 até 1.10.0. As referências apontam para páginas de suporte da IBM, que foram acessadas com sucesso por este coletor. O recorte é relevante porque concentra um conjunto de falhas no mesmo ecossistema no mesmo dia, e em uma ferramenta ligada diretamente à construção de aplicações de inteligência artificial. Os registros mais graves descrevem 3 famílias de risco. A primeira é autenticação e autorização. A CVS que falam de acesso não autorizado, autenticação imprópria, execução de fluxos sem a verificação correta e possibilidade de obter privilégios além do esperado. Em linguagem simples, se uma ferramenta aceita comandos, monta fluxos e conversa com serviços internos, um erro de autenticação pode abrir portas que nunca deveriam estar disponíveis pela rede. A segunda família é a execução de código. A NVD lista vulnerabilidades críticas no Langflow relacionadas à validação de código, mecanismo de cache em disco e componentes capazes de levar à execução remota. Para o público geral, execução remota de código significa que o problema deixa de ser apenas leitura de informação e passa a ser controle de comportamento do servidor. Em uma plataforma de inteligência artificial, isso é especialmente sensível porque o ambiente pode ter chaves de API, tokens de bancos vetoriais, integrações com repositórios, conectores de dados e permissões para chamar serviços externos. A terceira família é a integridade de arquivos e persistência. Uma das entradas trata de escrita arbitrária de arquivos em locais não pretendidos. Outra descreve escalada para superusuário e execução de comandos por usuários autenticados, conforme a descrição resumida da NVD. Sem entrar em técnica ofensiva, isso indica que a defesa precisa olhar além de atualizei o pacote. É necessário revisar o que mudou no host, quais arquivos apareceram, quais credenciais ficaram expostas e quais fluxos foram alterados. Por que o ângulo de inteligência artificial é real aqui? Porque Langflow existe justamente para montar fluxos de inteligência artificial, protótipos com modelos, prompts, ferramentas chamadas a apps, bancos de dados e automações. Muitas equipes começam com um laboratório rápido, colocam uma interface atrás de uma VPN ou de um proxy simples, ligam credenciais de teste que depois viram credenciais reais, e esquecem que o protótipo acumulou acesso. Quando uma plataforma desse tipo sofre várias falhas críticas ao mesmo tempo, o risco não é abstrato. Ele acompanha as permissões que a organização deu à ferramenta. Também há um ponto de cultura de engenharia. O mercado correu para criar agentes, chatbots internos e pipelines com LLMS. Essa velocidade trouxe valor, mas também criou um inventário nebuloso. Quem sabe exatamente quantas instâncias de Langflow existem? Em notebooks de desenvolvedores? Em servidores de teste? Em containers esquecidos? Em demonstrações abertas para parceiros? A vulnerabilidade de hoje expõe uma pergunta desconfortável. A governança de inteligência artificial sabe onde estão os próprios ambientes de inteligência artificial? Vamos separar o confirmado do não confirmado. Confirmado. A NVD publicou múltiplas CVS críticas para IBM Langflow-OS, com descrições envolvendo acesso não autorizado, execução de código, execução de fluxos, escalada de privilégio e escrita de arquivos.
Confirmado. As versões listadas nos registros incluem Langflovos 1.0.0 até 1.10.0, com algumas descrições citando limites específicos dentro desse intervalo. Confirmado. As referências oficiais apontam para páginas de suporte da IBM. Não confirmado por este relatório. Exploração em massa, vazamento em alguma empresa específica, campanha criminosa atribuída a grupo conhecido ou uso de uma técnica nova de inteligência artificial generativa para explorar a falha. O tema envolve inteligência artificial porque o software é uma plataforma de fluxos de inteligência artificial, não porque exista prova pública de ataque automatizado por inteligência artificial. O impacto prático depende de exposição e privilégios. Uma instância local sem credenciais, isolada e usada apenas em laboratório tem risco diferente de uma instância acessível por rede, integrada a banco de dados, conectada a repositórios e autorizada a chamar ferramentas internas. O mesmo CVE pode ser incidente pequeno ou porta de entrada grave dependendo do que está ao redor. Por isso, a resposta correta começa com inventário, não com pânico. Primeiro passo defensivo: localizar instâncias. Procure Langflow em ambientes de desenvolvimento, servidores de demonstração, clusters Kubernetes, máquinas de ciência de dados, imagens de container, notebooks compartilhados e pipelines de automação. Não procure apenas pelo nome do produto em produção. Procure portas, serviços, imagens, dependências Python e registros de deploy que indiquem uso real ou abandonado. Segundo passo: reduzir exposição. Se a instância não precisa estar acessível pela internet, remova esse acesso. Se precisa ser acessível por equipes internas, limite por rede, identidade forte e autorização mínima. Enquanto a atualização é planejada, trate qualquer interface de administração de fluxo de inteligência artificial como superfície sensível. Uma interface que parece ferramenta de protótipo pode ter poder de produção quando contém conectores e segredos. Terceiro passo: atualizar por fonte oficial. Use os avisos da IBM e o repositório oficial do projeto para confirmar versões corrigidas, instruções de mitigação e dependências. Não baixe correções de links aleatórios e não aceite patches circulando em fóruns. Depois de atualizar, valide a versão em execução, reinicie serviços quando necessário e confirme que imagens antigas não continuam rodando em paralelo. Quarto passo: revisar segredos. Plataformas de inteligência artificial frequentemente guardam chaves para modelos, bancos vetoriais, armazenamento, e-mail, tickets, repositórios e apps internas. Se uma instância vulnerável ficou exposta, faça a rotação de tokens com escopo relevante, principalmente credenciais que permitam leitura de dados sensíveis ou execução de ações. Segredo copiado para um fluxo de teste continua sendo segredo. Quinto passo: caça sinais. Sem ensinar exploração, a defesa pode procurar comportamentos anômalos, fluxos criados fora do horário normal, chamadas incomuns para serviços externos, alterações de usuários e permissões, arquivos novos em diretórios de aplicação, processos inesperados no host, erros de autenticação seguidos de sucesso, mudanças em variáveis de ambiente e uso anormal de chaves de API. Compare antes e depois da janela de publicação do alerta. Sexto passo: segmentação e privilégios mínimos. Um orquestrador de inteligência artificial não deve ter acesso amplo por conveniência. Se ele precisa consultar um banco, dê leitura apenas ao que é necessário. Se precisa chamar uma API, limite escopo e taxa. Se executa em container, revise permissões, montagem de volumes e acesso a metadados de nuvem. O objetivo é simples. Mesmo se a aplicação falhar, o raio de explosão deve ser pequeno. Sétimo passo: governança. Times de segurança e dados precisam tratar ferramentas de inteligência artificial como software crítico, não como brinquedo de laboratório. Isso inclui dono claro, atualização, inventário, revisão de dependências, política de segredos, logs e plano de desativação. A pergunta "quem mantém esse protótipo?" precisa ter resposta antes do incidente, não durante. E quanto à regulação e vazamento? Não há vazamento confirmado neste episódio. Mas se uma instância vulnerável acessa dados pessoais, documentos internos, prompts com informações sensíveis ou registros de clientes, uma exploração bem-sucedida pode acionar obrigações de investigação, preservação de evidência e comunicação. A diferença entre vulnerabilidade e incidente é fundamental, mas a preparação deve considerar o pior cenário plausível. Para pequenas equipes, a sequência mínima é encontrar Langflow, verificar versão, remover exposição desnecessária, atualizar, rotacionar credenciais conectadas, revisar logs e documentar a decisão.
Para empresas maiores, acrescente varredura em nuvem e Kubernetes, bloqueios temporários de rede, telemetria centralizada, análise de imagens de container, revisão de contas de serviço e comunicação formal entre segurança, engenharia de inteligência artificial e jurídico. O ponto final é maior que Langflow. A onda de ferramentas de inteligência artificial aproximou desenvolvimento, dados e automação. Isso aumenta a produtividade, mas também concentra poder em interfaces que antes eram vistas como experimentais. Quando uma ferramenta dessas recebe múltiplas CVEs críticas, a defesa precisa reagir como reagiria a qualquer sistema com credenciais e acesso interno, inventário, patch, contenção, logs e redução de privilégio. A resposta para a pergunta dramática é esta: para impedir que o laboratório vire porta de entrada para a produção, trate fluxos de inteligência artificial como infraestrutura crítica desde o primeiro protótipo. Saiba onde estão, quem acessa, quais segredos usam, o que conseguem chamar e como são atualizados. As falhas do Langflow são o alerta do dia. A lição permanente é que segurança de inteligência artificial não começa no modelo, começa no ambiente que conecta o modelo ao mundo real. Esse foi o Cyber Report. Defesa prática sem sensacionalismo e sem tutorial ofensivo.